eu estou lendo hoje, agora há poucos. Começou a gravar, hein, Jefferson? Foi eu não, foi o... Eu sei, foi o Rafael, só tô te avisando. Tô de olho, tá? E eu vi, por exemplo, que passou batido por mim a questão do segundo dia de bolsa que fechou em alta, e o dólar hoje, cara, que fechou abaixo dos R$ 5. Lembra que ontem, desculpa, o final da semana passada ele tinha fechado mais do que R$ 5. Vocês têm ideia do motivo? Eu particularmente estou perguntando mesmo, porque eu não tive tempo de ler essa informação mais aprofundada. Rafael, o que é que... Quem começa? Alguém respondeu aqui no chat, deixa eu só ver quem foi. O Israel. Ele está comentando ontem, se ele não se engana, ontem estava 5,08, entendeu? Aí, pessoal chegando aí. Então, vou começar, tá, Rafael? Eu estava já explicando lá, quando a gente estava no Instagram, que, na verdade, isso demonstra uma expectativa, né? O mercado, ele trabalha com expectativas. A gente já vê aí os Estados Unidos anunciando que não quer parar a economia, o discurso do presidente do Brasil ontem, em que pese grande parte discordar dele, o mercado observa essas sinalizações e ele já começa... Pode falar. Não, você vai comentar assim, não fala do atleta não, cara. O atleta, tá, vai, continua. Ah, tá. Não, é que na verdade ele acaba... Tem altos memes muito legais sobre isso daí, mas tá bom. O mercado começa a criar uma expectativa de que, no mínimo, o mercado, o comércio, o setor de serviços volte a funcionar aos poucos nos próximos dias ou na próxima semana. Então, o mercado financeiro, para ele conseguir ganhar dinheiro, isso eu estou falando dos especuladores, eu não estou falando dos investidores, eles têm que se adiantar. Então, eles têm que se posicionar antes para o momento em que, de fato, vai confirmar o aumento da Bolsa. Porque, assim, é evidente que, de uma forma ou de outra, essa crise vai passar, esse vírus vai ser... ou vai matar todo mundo que tem que matar, ou ele vai se tornar normal, ou seja, a gente criar imunidade para ele, e aí a Bolsa vai voltar a subir normalmente, vai voltar para os seus patamares de normalidade. Então, alguns especuladores, eles estão apostando, e isso não é uma confirmação de que vai acontecer, isso é uma expectativa de que nos próximos dias ou na próxima semana as coisas comecem a acontecer para o setor de comércio, setor de serviço, mesmo que eu acredite que isso, se acontecer, vai acontecer de uma maneira gradual, uma maneira lenta, não vai ser tão abrupta quanto foi a parada. Até aqui no estado de Rondônia, já teve uma reunião do setor de comércio com as autoridades e já se ensaia isso, liberar de maneira ordenada, planejada, setores de serviço. Por exemplo, a contabilidade não tem por que parar, porque a contabilidade pode fazer remotamente, tranquilamente. Então, está tendo essas discussões aí, e é um bom indicativo, né? Assim, a gente fica torcendo para que os especuladores estejam acertando, porque é um indicativo de que a crise vai diminuir aí, ou o remédio pode começar a fazer efeito, ou já se percebe um certo controle na disseminação, ou alguma maneira de controlar. Então, isso é a expectativa aí que a gente vai criando. A princípio é isso daí. Eu vou passar a palavra aí para o Rafael. Então, assim, vou trazer o outro lado da moeda aqui, né? A minha grande preocupação, e na verdade os professores estavam conversando antes, né? Que esses dados, eles são obscuros, né? Os dados da China nós não podemos confiar, isso é verdade, concordo. E também no Brasil os dados eles estão subnotificados, né? Exatamente. Então nós não podemos verificar o efeito real dessa pandemia. E a grande questão, assim, né, que eu gostaria de trazer aqui para discussão, é que nós vamos fazer um experimento. E vamos fazer um experimento social, que, assim, eu
espero que dê certo. Eu espero que dê certo, entendeu? Porque, mas ao mesmo tempo eu tenho receio que dê errado. Porque No se passo que der nós vamos... errado, vai dar muito errado, né, Rafael? Se der errado, nós vamos ter um problema. Uma questão que eu tenho debatido, por exemplo, né? O Brasil ele tem 20% da sua população em situação de miséria. Nós temos aí uma minoria da população que ganha mais de R$ 6.500 por mês. Nós temos uma população vulnerável do ponto de vista da educação médica. O que é isso? Você vai no mercado hoje, aconteceu comigo, você vai no mercado hoje, tem um camarada torcendo para cima. Ele está pouco se lixando para a questão da saúde pública, da saúde coletiva. E isso reflete um processo de falta de educação médica, de educação em saúde da população. Então, assim, por mais que seja interessante esse cenário, eu tenho receio também da crise econômica, porque a crise econômica, ela gera uma crise social, né? E a América Latina é um celeiro de revoluções e de guerras civis por crises econômicas. Só ver o Chile agora, né, recentemente. Mas a história toda da América Latina é marcada por essas crises e revoluções. Então também tem o receio da crise econômica, né? Essa preocupação aí do próprio presidente, que o professor Rodrigo está expondo, né? A necessidade dessa melhoria, mas também penso que nós estamos fazendo uma aposta num cenário, o que me deixa preocupado também. Porque, na verdade, Rafael, a experimentação ela está acontecendo independente da decisão, né? Como a gente tem uma dificuldade de mensuração exata dos números, e aí quando eu falo de dificuldade de mensuração exata dos números, eu não quero que quem está acompanhando a gente aqui entenda como uma decisão deliberada dos governantes em omitir informação. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo aqui é que a capacidade de fazer exames e os protocolos estão fazendo com que muitos casos não sejam notificados. Ou seja, tem pessoas que contraem a doença, que se curam dela e que transmitem, sem estar contando na estatística como um caso a mais de contaminação. Assim como o cara que também não se... Ele pode até falecer e também não entrar na estatística, né, Rodrigo? Também. Isso, tem as pessoas morrendo, pode morrer gente e não está sendo contabilizado também como morte por causa do vírus. Mas, assim, esse daí também seria mais fácil de detectar, porque quando morre alguém, sumiu, morreu, e ninguém presta atenção. Não, alguém presta atenção nele e vai poder, no mínimo, dizer o que estava acontecendo com ele antes. Olha, ele estava tossindo, ele estava com febre, etc. Só que, assim, o que a gente está falando da subnotificação é das pessoas assintomáticas, é das pessoas que nem coriza, nem entupido o nariz fica. Ele simplesmente pega o vírus, ele está com um sistema imunológico forte, e aí ele sai distribuindo o vírus sem ele mesmo sentir nada. Tá vendo você aí com essa barba bonita aí, Jefferson? Você pode até estar fazendo isso sem saber hoje, pelas estatísticas. Por isso que a gente está dentro de casa. E essa aqui... A sua também é muito bonita, Rafael. Então, assim, o que é que... Então, a gente acaba pegando os dados da contaminação e, na minha opinião, esses dados ficam em segundo plano. Ontem confirmou mais 2 casos aqui em Rondônia e o pessoal estava, eita, meu Deus do céu, e etc. Não é com esses dados que eu estou prestando atenção, não são nesses. A minha preocupação é com o dado de letalidade, é daqueles que estão indo a óbito, né? E aí, se a gente considera que eu tenho muita gente contaminada fora das observações, e se eu estou fazendo o cálculo de letalidade dividindo a quantidade de contaminados no denominador, ou seja, eu estou dividindo a quantidade de mortes pela quantidade de contaminados, se eu acrescentar aí aqueles que não são notificados, a letalidade do vírus pode ser bem menor. Essa é uma possibilidade.
Agora, sim, é muito importante o que o Rafael está trazendo, porque o mercado financeiro é frio. O mercado financeiro ele não traz esse lado de sentimento do que está acontecendo. Ele está simplesmente pegando discursos, e esses discursos podem ser discursos coerentes ou não com a situação, e estão dizendo, os caras vão abrir, vão voltar a vender, então vamos comprar ações das empresas para a gente ganhar dinheiro com ela. O mercado financeiro não está avaliando aí, olha, vai morrer tantos ou tantos, não está preocupado com isso, não. Eu estou falando dos especuladores. Os especuladores sim. estão atrás de dinheiro. Então, é provavelmente gente que está protegido fora disso e que até mesmo se sustenta só desse tipo de coisa. Nesse momento, é o paraíso para eles. Todas as ações estão em baixa, todas as bolsas estão em baixa. A probabilidade de acerto deles em qualquer investimento é muito grande. Então, eles estão adorando esse cenário. Porque eles não estão preocupados com a resolução do problema de saúde. Eles estão protegidos em algum lugar, isolados, ganham dinheiro simplesmente fazendo essa especulação e estão ouvindo presidentes, estão ouvindo governantes dizendo que vão abrir, vão liberar o pessoal trabalhar e eles estão vendo chance de ganhar dinheiro. Isso está acontecendo. Devolvo aí a palavra para os senhores. A grande questão, assim, eu sempre falo isso em sala de aula e eu acredito que todo mundo fala, aproveitando que os nossos alunos estão aqui. E a questão, o mundo, ele não é, a contabilidade, vou usar essa palavra, a contabilidade, ela não é econômica, ela não é apenas econômica, apenas social, apenas política, ela é tudo isso, né? Então, por exemplo, assim como existem pessoas que estão no mercado de valores, estão se aproveitando disso, a grande preocupação que o outro lado tem que ter é com relação à efervescência social disso, né? Eu quero podemos deixar de considerar que existe... Oi? É o cara que está perdendo com isso, mais fraco, né? E além disso, temos que pensar que isso influencia diretamente na governabilidade, né? Vocês conseguem perceber que existe um conflito político entre a presidência e seus apoiadores e os que são agora contrários, né? Que não são apenas as pessoas ditas de esquerda, mas existem muitas pessoas que hoje já se declararam sendo opositores da presidência, mesmo estando num alinhamento de direita ou de centro-direita. Então, isso vai causar... isso vai dizer que as ações dos políticos, da casta política, serão divergentes. E isso é perigoso para a população. Principalmente, como você falou, Jefferson, a mais fragilizada, né? E aqui eu estou meio que fazendo a parte de advogado dessa galera aí. Rafael, só lembrando aí, pessoal, vocês podem convidar mais colegas para participar aqui, essa live aqui é aberta, tá? Perfeito, Rafael, tua colocação, porque, assim, a gente está tendo um problema de saúde, que as medidas tomadas para cuidar desse problema de saúde em grande, média ou pequena escala afetam a economia. A gente já está mais de uma semana parado, então algum prejuízo já teve para muita gente. E agora, com essa dissincronia na liderança política, a gente está tendo um problema político-institucional. Tem uma incerteza, né? Exatamente, quer dizer, os estados estão mandando ficar em casa. O ministro da Saúde está pedindo para ficar em casa. E o presidente vem e diz, para todo mundo sair. Né? Quer dizer, não era para estar todo mundo falando do mesmo sentido? Todos os especialistas colocaram dois cenários. Um cenário em que se não tomava medida nenhuma, e é aquele cenário em que a curva cresce de maneira exponencial muito rápido e o sistema de saúde tem dificuldade, ele entra em colapso e o achatamento da curva e etc. Seria ali tomando algumas medidas. Então, se a sociedade escolheu A ou B, era para todos
estarem falando a mesma coisa. Ah, então era para todos nós, estávamos ali, ou pelo menos a liderança. Opa. Que, o que me parece que não está Eu vejo acontecendo. muito, É o que está acontecendo. e eu vejo muito de oportunismo nisso também, Pode entendeu? continuar. O oportunismo em que parte? Da oposição, daqueles que têm interesses políticos, Ah, entendeu? sim, sim. Sim, Não, De fazer claro. o sim, não. Claro. velho e bom, Os caras estão. o velho e bom populismo. Acho que fomos nós que, a América Latina, que inventou o populismo, né? Então nós somos mestres nisso, né? É verdade. Somos mestres. Um exemplo disso é aquele vídeo do Ciro Gomes chorando lá, as pessoas estão na rua e tal. Ah, Alô, Ô, gente, o meu tá Rodrigo? travando. Meu Rodrigo. Ó, então foi do Rodrigo que travou. Pô, tá ficando bom, né? Ele volta? E sim, vamos ver aqui. Não, o que ele comentou. Sim, John. O que ele comentou está correto, o Jonathan. Tem muita gente sim, se aproveitando dessa situação politicamente, independente da esfera, independente da situação, direita ou esquerda, tem gente de direita se aproveitando da situação, como o próprio Rafael comentou, e tem gente da esquerda se aproveitando da situação. E quando eu falo se aproveitando, eu estou falando se aproveitando tanto de um lado positivo quanto de um lado negativo, entendeu? Isso é complicado, em alguns pontos também. O Rodrigo saiu, o Rodrigo vai voltar, deixa eu ver. Quando não vão ter peso dos lados, tanto na economia como nos pesos de vida. Sim, Priscila, no meu caso, que a Priscila está questionando o seguinte, querendo ou não, vão ter perdas em todos os lados, tanto na economia como nas perdas de vidas de mundo. Aparentemente, isso daí vai ser, aparentemente, parece que isso é o que vai acontecer, né, o Rafael? Deixar de morrer gente por causa do vírus, isso vai acabar acontecendo. Assim. Não deixar de, ou melhor, não deixar de morrer gente por causa do vírus, tá? E economicamente, na minha opinião, pegando que eu já uso, do que eu já ando, eu ia pegando algo mais específico num cenário menor, um cenário mais específico aqui com Porto Velho, o pessoal já sente isso daí. Aquele cara que é um profissional liberal, que já não pode, eu lembro, eu dou um exemplo bem simples, eu tenho, na escola da natação da minha filha, tem um senhorzinho, ele vende seu nonato, se não me engano, ele vende pipoca. Cara, o que aconteceu com esse cara? Ele não tiver um tipo de aposentadoria, ele ficou sem renda, entendeu? Porque tá tudo fechado. Então, assim, dos dois lados, a gente acaba tendo prejuízo. Então, a gente tem que analisar, isso tem que ser analisado, sim, por todos os poderes. É claro que a gente, como população, a gente pode, sim, avaliar esse ponto, tá, e tentar ajudar. É claro que eu sempre falo nessa avaliar e sem cobrar, né? O que tu acha? Eu vejo. Eu só queria comentar no começo da tua fala que, assim, esse populismo ele é tão forte no Brasil que esse espectro do que é esquerda e direita, eu tenho uma grande dificuldade de analisar o que é uma pessoa de esquerda e o que é uma pessoa de direita. Vou te dar um exemplo, o mesmo exemplo que o Rodrigo estava falando antes de sair. Mesma pessoa, né, personalidade política. O Ciro Gomes, por exemplo, né? Ele tem certos posicionamentos que a galera da esquerda gosta, mas ele é um trabalhista, ele é um desenvolvimentista, né? A orientação política dele. Então, se ele fosse eleito, o que ele iria fazer? Pelo menos o que ele prometia, né? Prometer não significa quase nada. Ele iria mandar, na verdade, ele ia mandar grandes obras infraestruturais, né? O que causa muitos impactos sociais também. O que para alguns setores da esquerda isso não é bem visto, né? Então, assim, esse espectro do que é direita e o que é esquerda é muito difícil. Por exemplo, hoje você tem o Caiado do DEM se posicionou contra o Bolsonaro. Voltei. Certo? Tá, mas continua aí.
Só terminar Pode aqui, aí falar você da volta a falar. Caiado, eu tenho que Então, assim, associar nome à pessoa. Caiado é o cara o do Caiado Distrito Federal, do DEM. Tá. É. Então, assim, se o Caiado, Ronaldo Caiado, Ronaldo Caiado, se ele se posiciona contra o presidente, ele um cara do DEM, vinculado aos setores empresariais, ele se torna uma pessoa de esquerda, para muitas pessoas sim, entendeu? Quando, na verdade, esse espectro do que é direita e do que é esquerda, quando a gente faz análise das ciências políticas brasileiras, está muito confuso. Eu mesmo já Não, desisti esquece isso aí, de esquece isso aí. Quando uma sim, pessoa aqui no Brasil se apresenta como direitista ou esquerdista, esquece de conversar política com ele. Estamos falando aí de um sim, analfabeto. Porque são coisas. Porque a gente está colocando o conceito de direita e esquerda nos fins, né? Ah, ele quer controlar a mídia, ele quer liberar tudo, quer privatizar, e não é isso, não é bem assim, né? A gente está falando de um conceito de coisas que nasceram na mesma reunião, né? O conceito de direita e esquerda está sempre ligado só onde os caras estavam sentados numa reunião lá na França, e que alguém, depois que assumiram o poder, o pessoal entendia que deveria agora administrar de um jeito e outro entendia de outro. Então, aí que surgiu aí a direita e a esquerda simplesmente onde estavam sentados, né? E hoje a gente está pensando, o direitista é aquele que quer privatizar e o esquerdista é aquele que quer liberar tudo para os LGBT e etc. Isso aí não dá nem para discutir. Mas eu acho que eu perdi bastante coisa aqui, porque a minha gata aqui bateu no fio e desconectou aqui o celular. tá falando do Ciro Gomes chorando. Tá falando do Ciro Gomes chorando. Sim, Tá falando muito mesmo. que eu estava falando que a nossa responsabilidade, quem quer debater isso aí de maneira científica, é fazer essa separação, né, do discurso de quem quer, de fato, resolver o problema e o discurso de quem está ali se aproveitando do momento para tentar ganhar um capital político. E isso está acontecendo muito. Então, assim, eu comecei a concentrar a minha análise nas informações do ministro da Saúde, que dentre todos que têm a fala aí, que estão aparecendo na mídia e comunicando oficialmente, é o que me parece que apresentou uma coerência nas decisões, concordando ou não com ele, em todo o processo. Ele sempre falou a mesma coisa e quando voltou para explicar melhor é porque ele percebeu que não foi divulgado exatamente da maneira que ele quis transmitir, né? Diferente de alguém vir aqui, está todo mundo querendo se isolar e alguém diz, olha, libera, ou se ocorresse o contrário também, né? E Sim, o Mandetta está bem centrado. isso, e a gente não pode admitir como cientista, se a gente for aqui assumir um papel político, a gente pode até fazer, mas como cientista também a gente não pode basear análise e decisão em cima de teoria da conspiração, né? Isso tudo aí é uma jogada e tal, Sim. porque às vezes até no bom sentido, eu vou tentar olhar isso da melhor maneira possível. Quem traz o discurso da teoria da conspiração, e eu estou olhando com os melhores olhares, está discursando para um público cativo. Então eu vi esse discurso muito forte em jornais e revistas especializadas para o agronegócio, jornais e revistas especializadas do sistema financeiro, onde, na melhor das hipóteses, o pessoal quer continuar motivando o seu público a continuar produzindo, a continuar executando ou, no mínimo, consumindo seu produto. Então, acaba ficando contaminado também esse discurso aí. Então, a gente tem que tentar debater ciência nisso, né? Por isso que, quando a gente estava discutindo ali no grupo dos professores, eu fiz uma citação que a única variável científica que se tem até o momento é a variável frágil do começo dos efeitos, né, do começo da percepção
que os efeitos da cloroquina está fazendo nos pacientes que estão sendo tratados. Esses efeitos os médicos estão fazendo, estão relatando e está sendo visto. O resto, os números estão muito embaralhados até pela circunstância e pelo pouco tempo. A gente está falando de uma doença que a gente está conhecendo aqui há 2 meses, basicamente, né? Porque se a gente pegar janeiro foi para perceber que ela estava acontecendo. Para começar a analisar ela e a estudar, a gente tá... A gata bateu no fio de novo. Será? Sim. Ele caiu de novo. E outra coisa, né? A nossa internet, a internet brasileira está passando por um problema delicado também, né? Tá o negocinho lá da... Já, voltou. Não, voltou aqui. Vocês escutaram tudo que eu falei? Eu terminei, vocês conseguiram? Não. Eu estava falando dos dados embaralhados. Só o final, tipo. Não, então, eu estava dizendo assim, que diante de dados embaralhados, a única variável que eu considero como científica até o momento é o efeito do remédio. E, assim, ainda não é uma ciência que passou por todas as etapas. É simplesmente um dado empírico que alguns médicos administraram a cloroquina para alguns pacientes e ela teve resultados positivos. É a única coisa que a gente tem como fato e que a gente pode tomar como base. Só que ela é a pontinha do iceberg, ela está lá no final, né? Ou seja, para ela começar a fazer efeito, o cidadão já sofreu muito, já foi internado, já foi entubado, e aí começa a administrar ela. Então, é difícil falar de ciência desse momento, né? E aí ela tem efeitos... Como é que é efeito? Como é que é? Colaterais? Colaterais bem fortes, né? Se não for bem administrado. E mesmo bem administrado, então assim, a pessoa tem que estar, tipo, ou eu faço isso ou ela vai morrer. Exatamente. Um dos efeitos colaterais dela é a cegueira, se for mal administrado, né? Então, tem pessoas que tomam esse medicamento para outras doenças, malária, lúpus, etc. Mas, assim, são os dados que a gente tem. Os outros dados, eles são muito nebulosos, né? Até porque existe uma defasagem entre o dado que é divulgado e o que está acontecendo. Então, assim, a gente está conversando aqui e já pode estar acontecendo, aparecendo um monte de número novo que mudaria toda a análise, né? Assim, tudo acontecendo muito rápido no mundo. Quando você estava falando lá no Instagram, eu pensei em uma coisa, né? Tem um historiador chamado Eric Hobsbawm. O cara viveu 112 anos. Nossa! Aí ele escreveu um livro sobre o século XX, né? E aí e o filho da mãe, antes de morrer, revisou o livro, e ele escreveu bem assim: foi muito fácil escrever esse livro, porque eu vivi o século inteiro. Ele nasceu antes do século começar e morreu depois que ele acabou. Privilégio então, para poucos. E com lucidez. E com lucidez, né? Ele morreu segurando a caneta, né? Ele escrevia com caneta ainda. Já era um senhorzinho. Então, assim, ele, dentre muitas coisas nesse livro, ele fala que o sistema produtivo capitalista, ele vive, pela natureza da sua produção, vive passando por crises, né? Crises internas ou crises externas. O coronavírus é uma crise externa, né? Foi causada por um cenário cultural, que depois a gente pode falar sobre isso, sobre o cenário cultural chinês. Creio que vocês já viram, né? Cenário alimentar, a escassez escassez de alimentos, tá? Peraí, deixa eu digitar aqui que o Alden me perguntou. Fala aí que ele grava aí. A Era dos Extremos. Ah, tá. Era dos Extremos. É bom nome, né? Enfim. E aí, o que o Hobsbawm fala? Que existem crises que são externas. O coronavírus é uma crise externa e toda crise leva a uma reestruturação do sistema.
Então, os colegas estavam falando do home office, né? Isso. O home office é uma das características possíveis da reestruturação do sistema capitalista respondendo a essa crise causada por um agente biológico, por um agente externo. E aí a gente tem que entender que nós que vivemos nessa era, antes dele morrer, o Hobsbawm começou a escrever um livro chamado A Era das Incertezas, que ele fala sobre o momento que nós vivemos. Então, já temos que nos preparar. E as questões vão se alterar, vão se transformar. Aquela ideia do trabalho pleno, do trabalho fixo, do trabalho hereditário que existia nos Estados Unidos. O cara morria e deixava o emprego para o filho dele. Sim, ele passava ali Acabou. Nós a vivemos uma habilidade dele para o filho, né? o posto de trabalho, isso. Começava a treinar o menino quando criança, quando ele se aposentava, ele deixava o filho no lugar. Tudo isso acabou. Nós vivemos agora outro momento, né? Então, assim como o sistema precisa se readaptar, nós também precisamos nos readaptar. Só para encerrar, eu fiz uma formação presencial e tradicional. Sim. Quando eu cheguei na São Lucas, minha primeira vaga de emprego para eu sustentar minha casa e levar dinheiro para os meus filhos foi trabalhar no EAD da São Lucas, isso há 8 anos atrás. Então, é só uma questão que as formações e as discussões são importantes? São. Só que a readaptação dos indivíduos é ainda mais importante para sobreviver essa era das incertezas aí, como diz o saudoso Hobsbawm. Falar alguma coisa aí, Peterson? Vou falar a mesma coisa. Tem alguma coisa para falar? Eu? É que, na verdade, também a gente estava... que o Jonathan está dizendo, por isso a readaptação deve ocorrer o mais rápido possível. A gente estava até comentando lá também no Instagram, né, que o vírus ele acelerou o processo, né? A gente já tinha mapeado aí essa necessidade de interatividade do home office, a mudança que está tendo no cenário, a mudança até nas funções de cada profissional, e o Covid-19 veio aí, esse cenário que se criou, acelerou tudo isso, nos obrigou a trabalhar assim, a interagir assim, né? E isso é bastante curioso, né? Que a gente pensava aí se adaptar por meses ou alguns anos, e aí ele veio de maneira abrupta. A gente acordou num mundo, dormiu num mundo e acordou em outro, né? Literalmente. Sim. Literalmente. E as coisas ainda vão mudar. Vão sim, com certeza. A gente vai ter isso daqui, é só literalmente a ponta do iceberg também. E a gente vai estar, é só o começo. É só o que a gente consegue visualizar. Provavelmente nós teremos outras transformações sociais e tecnológicas nesses pontos atuais, nesses novos tempos, né? Esperemos que todos sejam. Eu sei que alguns não são, mas esperemos que a maioria seja positiva. Tem algumas coisas que já são positivas, como eu estava falando lá, né? Eu tenho 2 empregos, basicamente, né? Eu trabalho para a controladoria e para São Lucas. É quase sim, só para não perder a piada, tô quase um Júlio. Só falta mais 2. Só faltam mais 2. E eu passo o dia aqui, ó, eu estou produzindo do mesmo jeito, ou até mais, ou com mais qualidade, e eu estou aqui perto dos meus filhos, eu estou vendo ele o tempo todo, uma coisa que eu não tinha essa oportunidade, eu passava o dia fora, às vezes chegava da faculdade e já estão dormindo, eu não consigo vê-los, estou mais à vontade, então, com roupas mais confortáveis, de maneira que facilita a minha saúde. Se eu quiser fazer algum exercício físico, só o tempo de deslocamento que eu usava para ir para um lugar ou outro já é um tempo que me permite fazer exercício físico suficiente. Então, assim, curiosamente, eu estava no dia 14, 15, aliás, no dia 12 e 13, eu estava no Espírito Santo, e eu estava assistindo uma palestra que tratava sobre isso, né? Porque está todo mundo vendo, na palestra, curiosamente, a gente está falando de indústria 4.0,
Vai cair de novo. Ó a gata. Além da gata, nós temos a questão da internet, né? Isso. O Jonathan está falando aí. Deixa eu Isso ver nos pra dá lá. pelo alarme da mídia, da forma como as coisas são passadas. Por isso acordamos numa situação totalmente diferente. Professor Rafael, qual a sua posição a respeito da mídia, especial a Globo, que possui Vocês estão me ouvindo ainda aí? maior Não, sou audiência? travado. Sou travado. Jefferson, está Volta. ouvindo? Agora Tá? tô. Agora eu estou ouvindo. Ah, tá, beleza. Que Já assim, que, eu estava assistindo a já que palestra responde, e quando a gente está falando. Pode falar, Rafael. Quando a não, gente estava continua, que eu vou responder falando. o Jonathan depois. Ah, tá, Sim. tá. Quando eu estava falando aqui da indústria 4.0 e a gente está todo orgulhoso que a gente botou na nossa matriz, a gente já está passando para os alunos isso, a palestra ela já estava falando da sociedade 5.0. Sociedade 5.0. Os caras já estão criando abelha artificial para polinizar fazendas. É uma loucura. Por exemplo, a BMW ela não produz mais carro. A BMW, no seu modelo de negócio agora, não é mais produzir carro. Sabe o que é? Imprimir impressora 3D e o cara compra a impressora 3D e produz o carro dele. Está acontecendo bastante coisa. Tem grande empresa de chocolate que já não vende mais chocolate. Tá produzindo, tá fazendo outros produtos, né? Já tem montadora da Honda, da japonesa, que faz o carro produzir água, utilizando o gás carbônico, junta lá com hidrogênio, tira o carbono, etc., vai produzindo água limpa. É uma coisa louca que está acontecendo no mundo. Então, assim, mas na verdade isso vem, ele traz essa palestra, o professor lá trazia a palestra não para assustar, mas no sentido dizendo, olha, a gente vai ter um desafio que é conseguir fazer com que as pessoas encontrem trabalho, emprego dentro dessa nova sociedade, mas que vai sobrar mais tempo para coisas que são necessárias, que são realmente o viver, que são as decisões pessoais. Se você prestar atenção hoje, a gente não vive. A gente passa o tempo inteiro cumprindo várias obrigações que, se a gente tivesse alternativas, a gente não estaria fazendo. Então, algumas profissões elas vão sim desaparecer. Como, por exemplo, a profissão do gari. Como a gente tem hoje já até robôs, a gente já tem equipamentos que podem fazer essa coleta, então essa profissão ela vai sumir. Aí alguém pergunta, mas essa profissão não é importante, digna? Ela é importante e digna, mas será que nesse tipo de tecnologia que a gente tem hoje, é para um ser humano ficar fazendo esse tipo de trabalho? Então, essas pessoas teriam que ser alocadas em outra coisa, e o desafio é encontrar essas outras coisas para fazer. E olha, na pequena escala, como o pessoal está se virando. Serviços de entrega, o pessoal está se virando aí, tem personal trainer fazendo treino pelo Instagram e cadastrando as pessoas, então o pessoal está se virando para continuar o dia a dia. Beleza? Eu vou responder o John. Aí outra coisa também, né? Sempre que eu converso com o Rodrigo sobre isso, é a minha preocupação, né? Uma população humana crescente, ao passo que as vagas de emprego estarão diminuindo, né? Inversamente proporcional, né? Inversamente proporcional. Então é um desafio para o futuro aí, né? Futuro breve. Tá, o Jonathan perguntou sobre a questão da mídia, né? Então, vou aproveitar o gancho do professor Rodrigo, né? Nós somos, pensando como cientistas, nós temos que pensar o quê? Que a mídia é um aparelho ideológico. O que é isso? A mídia, tirando raras exceções, ela está ali para manifestar
interesses ideológicos, tá? A Fabi está me interrompendo aí, pô. Já vou fechar o microfone aqui. Manda um abraço para que a mídia é um aparelho ideológico, Jonathan. Então, a mídia ela vai representar interesses, sempre, 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 sempre. Você vê, por exemplo, a Globo falando uma coisa e a Record, que é a apoiadora da presidência, falando outra coisa sobre o mesmo assunto. É muito doido isso, cara. É muito doido isso. Então, assim, nós temos que filtrar isso, tem que analisar. A escolha do Rodrigo foi se basear em uma evidência. Você pode ter outras evidências também, pegar dados e comparar os discursos, uma está falando isso, a outra está falando isso, ver o que está acontecendo. O que eu vejo, assim, para responder a tua pergunta, é que sim, acreditar cegamente nas mídias é um problema. Tanto as que estão apoiando, quanto as que estão contra. Certo? Essa é a resposta que eu tenho que dar para você. Desconfie, analise. Boa. Jefferson da pauta. Cara, minha pauta, tu já tem que sair. Eu também. Olha só a hora, olha a hora. Acabou se empolgando no papo aqui. Sempre é bom ouvir o professor Rafael, sempre é bom ouvir o professor Rodrigo. Muito bom mesmo. 20 minutos ainda. A gente sempre tem que começar a pensar em fazer isso várias vezes, entendeu? Eu, enquanto vocês estavam falando, estava ouvindo aqui o professor Rafael, alguém me passou alguma lei aqui. Minha vida é lei, cara. Só quero ver se já é o decreto, se é algum decreto novo. Deixa eu voltar aqui para no nosso bate-papo. Não, então assim, a gente analisou, vamos só lembrar o que a gente comentou hoje. A gente começou falando sobre Bolsa de Valores, começou falando sobre dólar, depois a gente foi falar sobre os impactos sociais, o professor Rafael. A gente também começou comentando aqui um pouco sobre a mídia, comentou um pouco sobre a tecnologia, entendeu? É algo que, se a gente, no final das contas, né, gente? No final das contas, se a gente for analisar, é uma coisa ligada à outra, é sempre um joguinho de dominó, entendeu? Se uma coisa sai fora dos trilhos, normalmente acaba puxando a outra. E a gente ainda está discutindo todos esses pontos falando de Brasil, Rondônia. É claro que se a gente fosse tentar falar em outros aspectos, outras culturas, a gente estava comentando mais cedo sobre Itália, eu sempre lembro a questão da África, por exemplo, que é a gente falando agora da pandemia, tem a questão lá da África, o pessoal diz que não está preparado, entendeu? Se a gente não está preparado, imagina lá, tá? Então, assim, é algo a se pensar em todos esses pontos, tá? Mas, dentro do que a gente discutiu, eu, particularmente, eu já encerro aqui. Vocês têm mais alguma coisa para falar? Eu estou satisfeito também. Eu estou vendo, só uma observação que eu não posso deixar de colocar, eu vi uma ex-aluna nossa entrando agora há pouco, Rodrigo, a Lidiane, lembra da Lidiane Nobre, Uniron? Sim, senhor, eu convidei. Foi? Muito bom, tá? Eu também estou satisfeito aqui com o que a gente discutiu, acho que dá até para desabafar um pouco, a gente fica aqui preso dentro de casa. A interação que a gente tem com os alunos lá no ambiente formal obriga a gente a seguir uma temática, né? É uma linha, porque está definido ali no projeto pedagógico do curso, na ementa da disciplina e etc. É que a gente fica mais livre aqui para discutir mais abertamente. Não que o que a gente passe para eles ali está errado, está fora do contexto, mas ali tem outros objetivos, né? Aqui a gente fica mais à vontade. E é muito legal, acho que a gente podia fazer isso daí mais vezes, e quando aquela lá, eu acho que lá no Instagram também ia dar muito certo ali, o pessoal estava começando a interagir lá, e aqui eu acho que ficou um pouquinho mais restrito. Mas aí a gente... de ferramenta, né? As ferramentas, essa ferramenta que ela não conhecia no Instagram, entendeu? Então, você tem um detalhe. Isso, então aí a gente vê se a gente consegue encontrar uma maneira de fazer aquela interatividade lá para essas discussões que são importantes, e até porque, como está tudo efervescendo, nos próximos dias aí vai ter mais assunto para a gente. Assunto não vai faltar.
Deixa eu só diminuir o tratamento. Só para não deixar. Só para não perder o foco, né? O foco que a gente está discutindo atualmente. Acabou de chegar aqui para mim um decreto. Só para dizer que eu não vou ler o decreto, tá? Se alguém quiser ler, pode dar uma lida depois. Deixa eu só abrir de novo aqui, só porque eu falei, caiu. Decreto de hoje da prefeitura, tá? Dá uma olhada para ver o que é. Mas são. Lê só aí só do que ele trata. Dispõe sobre as medidas de enfrentamento dos efeitos econômicos decorrentes da pandemia causada pelo novo coronavírus Covid-19 no município de Porto Velho. Acabou de ser publicado, tá? Literalmente. Eu vou dar uma lida deixa eu comentar com o pessoal. Interessante. Manda pra gente. Tô vendo. Compartilha aí com nós, parceiro, que eu quero ver isso daí. Porque agora, agora, assim, a minha grande preocupação era de sincronia, porque, assim, eu estou extremamente seguro com o Mandetta, eu estou extremamente seguro com as decisões que o Ministério da Educação, da Saúde está tomando. Mas eu estava bastante preocupado, eu até compartilhei com algumas pessoas, com o Rafael também, a minha preocupação da dissincronia, meu filho está falando aqui, comparando a dissincronia das decisões do Ministério da Saúde com o Ministério da Economia. Aquela MP que foi e voltou, aí vai suspender salário e tal. Que eu não entendi, Jefferson. O pessoal não conversa, parece que não conversa. Não, então, aí quando vem agora, tá vindo medida para combater a possibilidade, esse decreto aí tá linkado à parte econômica, não é? Sim, é parte econômica. Então, isso aí interessa bastante, porque a gente vai precisar sincronizar esse negócio. Porque, assim, tomou a decisão de manter todo mundo em casa, sem problema nenhum. Agora tem que tomar as medidas econômicas para que o dano social seja o menor possível. E aí eu quero ver que decisões são essas. Porque também uma decisão errada é como administrar um remédio errado no paciente que está lá doente. Mais ou menos, e é como tu comentou, às vezes falta integração, conversa. Por exemplo, todo mundo deve ter, falando um pouco da parte contábil, o pessoal deve ter visto que o governo, ele postergou ou adiou, lembra-se? Postergou ou adiou, em nenhum momento ele cancelou o pagamento do Simples Nacional de algumas empresas lá para o final do ano. Só que, assim, tecnicamente, ele postergou os tributos federais. Quando a gente fala assim, aqui eu estou sendo um pouco técnico, tá? Só para você ter uma ideia do que sim, é. A parte do município e do estado tem que continuar atacando pau. Tá tacando pau ali, e o pessoal, todo mundo, foi adiado. Não, cara, pior que a parte do município do estado é a maior dentro do Simples. Ninguém comentava sobre isso. Aparentemente, esse decreto que acabou de sair, pelo menos é do município. Vamos ver, eu vou ler ainda, vou disponibilizar para o pessoal que está me pedindo, tanto aqui, lá, o pessoal, a maioria aqui dos alunos estão pedindo, eu vou disponibilizar já no grupo de alunos que eu tenho, e aí o pessoal, consequentemente, viraliza. Acabaram de comentar que é isso mesmo, falta do estado. E, posteriormente, eu vou postar até no grupo de professores. Volta de quê? Volta de quê? Falta o Estado. Falta o ICMS. Tá? Entendi. Tá? Então, só falta. Então, a gente vai ver... Foi uma cobrança pro Rodrigo? Isso eu não entendi. Foi uma cobrança pro Rodrigo? Não. Não sou eu que traumatizo essa parte aí, não, pessoal. Tá? É puramente... Mas, assim... Mas, pessoal, eu sei que o Jefferson já está querendo encerrar e eu tenho a minha reunião também. Já eu começo a chorar aí. Mas, assim, medidas restritivas de imposto, a princípio, com o isolamento, ele tem efeito matemático nulo. Porque, na verdade, essa produção já existe. O que a gente vai precisar é da impressão mesmo de dinheiro e disponibilização. O Estado vai ter que criar dinheiro, não tem jeito. Isso é um problema, hein? Isso é um problema. Por isso que eu quero ler esses negócios, para depois a gente poder fazer um outro debate. Porque, assim, nós vamos adiar. Cara, se você está adiando por 3 meses,
uma pequena empresa ela vai levar em média ali 1 mês para exaurir. E aí o cara vai falir a empresa com esse débito, ainda vai ter que honrar quando tiver no olho do furacão. Veja bem, a gente está falando agora do problema do corona, a gente está cuidando do problema de saúde e a gente está vislumbrando que daqui a 2 meses vai ter problema econômico em razão disso. E aí a gente tomou uma decisão dessa, simplesmente suspendendo o pagamento de imposto. O pagamento de imposto podia até continuar, desde que o governo entrasse com uma política de apoio. Olha, agora, assim, você vai entrar pagando parte do salário do servidor para ele produzir, mudando questões estruturais, mesmo imprimindo dinheiro, colocando. O caminho é esse, não tem jeito. Não tem jeito. Tem uma colega minha que ela está na Alemanha e disse que lá está assim, entendeu? Ela falou que parte o governo está bancando, que parte é as empresas. Só para responder aqui o Gabriel, será que as obrigações contábeis irão ser prorrogadas? A possibilidade. Gabriel, primeiro vou falar sobre uma obrigação contábil, a atual que todo mundo sabe, a declaração de imposto de renda da pessoa física. Essa semana já foi respondido que não será adiado, até segunda hora vai ser dia 30. E sobre as outras obrigações contábeis, e aí eu estou falando de contabilidade pura, o que eu estou sabendo é que o CFC, Conselho Federal de Contabilidade, já colocou dois ofícios, protocolou 2 ofícios lá na Receita Federal, solicitando esse adiamento, e até segunda ordem, mesmo que tenha saído no momento que a gente está fazendo a live aqui, não tem nada de novo, tá, cara? Não foi nada prorrogado, não. Então, segue o jogo ainda. Beleza? Bora, gente! Fechou, então, pessoal. Até mais aí. Legal conversar com vocês. Vou falar contigo, Vilmar. Galera que tá ouvindo, pessoal do Instagram, obrigado. Pessoal da mídia aqui com a gente, obrigado também, tá? Vamos ver se a gente marca outra. Qualquer coisa a gente avisa. Valeu? Falou! Um abraço, pessoal. Até mais.